Boa tarde, presidente em ofício, vereadora Rúbia, colegas vereadores, vereadoras, assessores, servidores desta casa, comunidade que assiste das redes sociais. Transporte público da cidade de Ilhéus. Esse é um tema recorrente aqui nesse plenário e não é à toa haja visto o péssimo serviço que essas empresas vêm prestando à população. Quem sofre é o nosso povo. Essas empresas vêm maltratando o povo de Ilhéus há muito tempo. Inclusive, quando preparamos o requerimento de abertura da SEI, lá em 2021, fizemos uma retrospectiva de todo o sofrimento que a população vive com essas empresas. Depois da pandemia, então, a situação ficou ainda mais precária. Foram diversas linhas retiradas, sendo os distritos os mais prejudicados. As pessoas ficaram sem ter como trazer suas mercadorias para vender, sem poder comparecer ao trabalho, com dificuldade de vir fazer consulta médica, etc. E já esse ano tivemos diversos eventos de quebra dos ônibus, trazendo risco de morte à nossa população. Ontem mesmo houve um incêndio em um ônibus aqui na cidade, São Miguel. Foi devido a tudo isso que tentamos a SEI à época, para tentar dessa forma compelir uma intervenção nessas empresas com vistas a evitar a descontinuidade do serviço e, na sequência, abrir uma licitação para a contratação de outras empresas que quisessem vir para a cidade de Ilhéus e, finalmente, modernizar o serviço público de transporte. Mas, infelizmente, implodiram a SEI. Nos debates, eu mostrei a cláusula 58 do contrato, vereador Mesac, entre essas empresas e o município, que poderia ser utilizada para resolver a questão, a qual reza que, pela inobservância parcial das obrigações previstas na legislação em vigor, e em especial das previstas no presente termo de concessão, a concedente, o município, poderá, de acordo com a natureza da infração, aplicar à concessionária as seguintes sanções: 1. Multa. 2. Apreensão de veículo. 3. Afastamento do pessoal. 4. Suspensão da operação do serviço. 5. Rescisão da concessão. Ainda a cláusula 61 prevê a aplicação de multa pecuniária em dinheiro pela precariedade dos veículos e falha na prestação dos serviços. Mas a fiscalização nunca foi feita como deveria. O governo de Mário Malandrão, mesmo sem proteger as empresas de ônibus, em detrimento do povo de Ilhéus. Essa é a grande verdade. Enfim, mostrei aqui o caminho e a existência de justo motivo real para a aplicação dessas cláusulas, mas infelizmente implodiram a primeira SEI e na sequência não obtivemos apoio para a abertura de uma nova. Só teve assinatura minha e do vereador Vinícius Alcântara na segunda abertura da SEI. Fica aqui registrado, está registrado nos anais desta casa. Vale inclusive mencionar um outro problema do serviço prestado por essas empresas, que é a questão dos idosos do passe livre. Uma verdadeira celeuma travada com essas concessionárias para poder garantir esse direito. A verdade é que, como sempre, quem sofre com toda essa história é o povo, que é obrigado a utilizar um péssimo serviço de transporte público. Diante desse quadro, convidei os vereadores dessa casa para fazermos uma visita à garagem da São Miguel, para uma fiscalização, onde tivemos a participação dos vereadores Mesac, Adilson José, Nascimento Júnior, Odailson Aranha, Horácio do Pão, Teco Pizza, Neto da Saúde e Nau. Lá tivemos uma longa conversa com o preposto da empresa São Miguel e cobramos as mudanças necessárias. E não abriremos mãos delas, pois apenas 30 ônibus novos não resolverão todas as mazelas que temos em relação ao transporte público. Mas o que me chamou a atenção é que o preposto da São Miguel falou acerca de um novo acordo firmado com o município de Ilhéus, mas sem detalhar de modo que fui buscar esse termo de acordo. Isso me deixou intrigado, vereador Adilson. E fui buscar. Confesso que quando li, tomei um susto, vereador Éder, pois esse acordo foi feito no cumprimento de sentença do processo do acordo dos 15 milhões de 2021, processo pelo qual, curiosamente, o promotor público, mostra a foto ali do promotor público, Paulo Eduardo,
pediu pelo prosseguimento do feito sem a sua participação. Olha que coisa estranha. Vamos lá entender esse novo contrato. Mas tá aí. Malão, Ronaldo Carleto, Paulo Carleto. Quem é aquele aí da ponta? O promotor do acordão, Paulo Eduardo. É assim que funciona na Bahia. Os poderosos contra o povo de Ilhéus. Como o município, obviamente, não conseguiu cumprir as obrigações do acordo dos 15 milhões, com uma tarifa diferenciada para a zona urbana e rural, nem com a aprovação de uma lei de isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza para as empresas, nem com a eliminação, vereador Mesac, do transporte alternativo, as empresas ingressaram com o cumprimento de sentença, transformando em perdas e danos esse descumprimento que todos nós sabíamos ser impossível de se cumprir. Assim, como o município não cumpriu o acordão, as empresas ingressaram com o cumprimento de sentença, no qual as empresas e o governo de Mário Malandrão fizeram um novo acordo, que foi ler aqui os destaques que mais me chamaram a atenção. Considerando que as concessionárias promoveram ação judicial em face do município, sob número tal, na fazenda pública, ante a pandemia do novo coronavírus, que está de calamidade pública nessa cidade e no país, considerando que desde o advento da calamidade pública decorrente do cenário de pandemia do Covid-19, seguindo as orientações da OMS, considerando que as concessionárias têm direito à recomposição do equilíbrio econômico, financeiro e contratual, a primeira transigente, o município de Ilhéus, reconhece e concorda com a perícia, vereadora Enilda, o laudo realizado pela FIP, denominado Relatório de Análise do Contrato de Concessão, encartado nos autos de 2020, que é o laudo da FIP, que foi juntado esse laudo da FIP em julho de 2024, considerando, olha essa, gente, considerando que o laudo FIP, datado de abril de 2024, constatou o desequilíbrio mensal de 2 milhões e 100 desde janeiro de 2021, vereador Nascimento, mas desde janeiro de 2023, o município vem adimplindo com aquele aporte de R$1 milhão por mês, o qual eu denunciei aqui, o que se verifica um saldo devedor da bagatela de R$383.452 aferido até agosto de 2024, o que totaliza o saldo devedor contratual. Olha absurdo. Olha absurdo. Gente, são filigranas jurídicas, não podemos ficar só no discurso vazio. São questões jurídicas que tem todo um aparato que foi orquestrado por Mário Malandrão. Resolve firmar o presente acordo judicial de forma irrevogável e irretratável mediante as cláusulas. Aí vem as cláusulas do subsídio econômico tarifário mensal. Para fim do presente acordo, as concessionárias farão jus ao recebimento mensal de R$1.500.000, a proporção de 50% para cada concessionária de caráter transitório, até o cumprimento da cláusula sexta. Gente, isso é mais de 5 anos. O município vai ficar devedor desses 80 milhões. Aqui está, vereador, uma cláusula, vereador Mesac. A cláusula quarta, que fala da matriz de risco. É reconhecido pelas transigentes que a demanda equivalente de passageiros é insuficiente para contemplar o resultado compensatório contratual, conforme constatado no laudo FIP, com o qual o primeiro transigente reconhece e concorda, razão pela qual, no melhor interesse público, entre aspas, se compromete a aditivar um contrato de concessões vigentes para estabelecer ajuste no fator temporal para amortização de custos e investimentos associado ao mecanismo orçamentário determinado que promova a recomposição numerária da matriz de risco nos termos do laudo FIP. O que quer dizer isso, gente? Que automaticamente com esse acordo, às vésperas assinado por Mário Alexandre da eleição de 2024, ele ferrou o município de Ilhéus. Ele reconheceu essa dívida, vamos pagar por essa dívida e está aqui já aditivado todos os contratos, gente.
E tem várias outras situações aqui, como a questão da isenção do imposto sobre serviço também, que foi acordado novamente. É isso, senhores e senhoras. Nos termos desse acordo, as empresas vão receber do município o valor de R$ 80.383.452, dividido em parcela de R$ 1,5 milhão, terão a isenção do ISSQN, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é o imposto de competência municipal. Quem quiser estudar tributário vai entender como é que é a questão dos impostos de competência de cada ente federado, devido pelas empresas de ônibus. E o contrato terá que ser aditivado. É cláusula de acordo. Um absurdo. A forma como o governo Mário Malandrão conduziu esse processo foi um verdadeiro desserviço ao erário. O fato é que, vou terminar, gente, porque, César, é uma situação gravíssima. É gravíssimo, gente. O fato é que esse processo deu às empresas um milionário subsídio, de modo que, se for para elas continuarem, terão que implementar muito mais do que 30 ônibus, caros colegas. Nós não podemos aceitar apenas 30 ônibus, porque o povo de Ilhéus vai se sacrificar por esse acordo às vésperas da eleição. Malandrão sabia que ia perder a eleição. O que ele fez? Vou ferrar com quem fosse sentar na cadeira de prefeito, seja ele Adélia ou seja ele o prefeito Valderico. Então tá aqui a miséria orquestrada por Mário Alexandre. Terá que servir melhor a população, com mais horários, principalmente para os distritos da nossa cidade. Terá que estender o horário de circulação dos ônibus, melhorar o atendimento no CIT, que é uma desgraça, colocar um aplicativo em que a população possa ter informações de horário dos ônibus. Agora, a verdade é que o governo de Mário Malandrão deu de mão beijada R$ 80 milhões a essas empresas, com 2 acordos esdrúxulos e inexequíveis, em que o município não ganhou nada, tomou ferro. Ainda mesmo que se rescinda o contrato dessas empresas, Pedro Mesac. Esse débito continuará sendo pago por 53 meses. Imagine só essa situação, contratar outra empresa de ônibus com subsídio e ainda continuar a vereadora Rúbia pagando 80 milhões para essas empresas da forma que estão operando e com o risco de ter que pagar mais dinheiro por não ter aditivado o contrato. Está lá, a multa. É realmente um filme de terror, essa questão do transporte público de nossa cidade. A nós, vereadores, povo de Ilhéus, é cobrar as melhorias condizentes com o valor desse subsídio, e a Procuradoria do município, que deve trabalhar, eu não estou vendo nada até agora, tem a missão de tentar anular esse acordo, agilizar uma ação anulatória, enfim, buscar uma saída jurídica para desconstituir essa homologação judicial que literalmente quebra com a cidade. Pois não estamos falando de R$ 80 mil, nem R$ 800 mil, e sim de 80 milhões de reais, presidente desta casa. Foi esse presente, mais um presente, de Mário Malandrão em sua córdia. 8 anos de descalabro administrativo. E a casa não ficará inerte, vereador Mesac. E já chama atenção. Quero pegar a deixa do prefeito ontem, quando ele falou do futebol, que ele vai fazer acontecer. Vereador disso. Então nós vamos fazer acontecer, Mesac. Ou tem serviço de primeira, ou nós temos que entrar com ação para anularmos esse acordo. Porque esse acordo, por incrível que pareça, vereadora Rúbia, eu nunca vi isso na minha vida. O promotor não se pronunciou, lavou as mãos como Pôncio Pilatos. O promotor, ele é fiscal da ordem jurídica. Ele tinha que primar pelo interesse público. Paulo Eduardo Sampaio. Mas todos viram ali a foto. Olha a foto. Olha a foto. Mostra a foto aí, Vinícius. Aquele bonitinho ali, ó. Onde ele tá, ó? Malandrão. Mário Malandrão. Ronaldo Carleto. Paulo Carleto. E o promotor. Numa festa. Imagine, gente. E foi o mesmo promotor que deu os 2 pareceres. É até amigo do vereador Vinícius Alcântara. Então tá aí, gente. A situação não é simples. É jurídica.
E nós vamos fazer a pressão, vereador Mesaque. Não aceitaremos, vereador Adilson. Esse assunto independe de ideologia, se é de direita, de esquerda, de centro ou do raio que parta. Isso aqui afeta o interesse do nosso povo e nós, como vereadores, não deixaremos isso passar em branco.